A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia de Deus Espírito Santo estejam com todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Conforme já foi anunciado, as palavras que vão servir de texto base à nossa mensagem neste domingo são as palavras do Evangelho que há pouco nós escutamos, lidas aí pelo nosso pastor Mateus. E então, baseados nesse trecho, nós queremos refletir sobre o seguinte tema: um fantástico show divino. Que Deus abençoe esta mensagem na vida de todos nós. Amém. Podem sentar. Meus queridos irmãos e irmãs na fé, saúdo a todos, congregados e visitantes aqui presentes. Saudamos também a todos aqueles que estão nos acompanhando na nossa transmissão pelas redes sociais, desejando a todos também um domingo abençoado e bons momentos de reflexão na Palavra de Deus, junto com todos nós. Em nome de Cristo, nosso Salvador, nosso caminho, verdade e vida, queridos irmãos e irmãs na fé. Há 3 dias, a igreja comemorou a Epifania do Senhor. É uma festa religiosa cristã celebrada 12 dias após o Natal de Jesus. O dia é conhecido como o Dia de Reis. O Dia de Reis, segundo a tradição, seria o marco de quando Jesus recebera a visita de uns magos, alguns visitantes lá do Oriente. Popularmente, ao redor desta data, encerram-se os festejos de Natal propriamente ditos, quando então são desarmados os presépios, as árvores de Natal e, por conseguinte, então são retirados e guardados os enfeites natalinos. Mas para nós cristãos, a solenidade da Epifania, ela representa a manifestação humana de Jesus, dando-se a conhecer aos povos do mundo inteiro. Jesus Cristo veio para salvar toda a humanidade, e não apenas o povo judeu. E assim nós reconhecemos que a salvação, ela é universal. Por isso, nesse primeiro domingo após a Epifania, o texto do Evangelho se refere ao batismo de Jesus. Pois justamente neste episódio, Deus se apresenta ao mundo através de seu Filho querido e amado. E conforme relatam os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas, isso aconteceu num fabuloso espetáculo público. O céu se abriu. O Espírito Santo desceu em forma de uma pomba sobre Jesus. E do céu se fez ouvir a voz poderosa dizendo: "Este é o meu Filho querido, que me dá muita alegria." Contudo, o texto de hoje do Evangelho segundo Marcos, segundo Lucas, ele começa falando de João Batista. João Batista é aquele homem que preparou o caminho para o Senhor. Mas João não se coloca no centro daquilo que acontece. No centro sempre está Jesus. Antes então de nos dirigirmos à figura central dos fatos,
Demoremos uns instantes junto a este homem simples, vestido rudemente, de uma maneira até grosseira, que mais parece um profeta antigo do Antigo Testamento transposto para o Novo. E João Batista fala de um reino de Deus que vem chegando e do juízo do qual ninguém escapará. Chama os homens ao arrependimento e diz para que ninguém se prenda ou se iluda em supostos benefícios ou merecimentos só por serem descendentes de Abraão. E quando ele observa, inclusive, que entre a multidão ao seu redor, à beira do rio Jordão, encontram-se muitos e saduceus, ele fala ainda com mais intrepidez, conforme Lucas registra no capítulo anterior, capítulo 3, os versos 7 e 8, onde tem as palavras de João Batista: ninhada de cobras venenosas. Quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram de seus pecados. É um homem bastante polêmico, este João. Ele não põe açúcar na boca de seus ouvintes. E ele também não trata as feridas da injustiça com pomadas perfumadas. Ele aponta diretamente para as coisas que estão erradas e faz questão de que estes erros apareçam em todo. Inclusive, surge um movimento de arrependimento em grande escala. O povo confessa publicamente os seus pecados e pede para ser batizado. Em seu coração, ele sente desejo de receber a semente do Evangelho Redentor. João Batista ainda não conhecia Jesus pessoalmente. Ele batizava com água, pregando o arrependimento e o juízo. E ele sabia e dizia que o Cristo que havia de vir batizará com o fogo e com o Espírito Santo. Ele sabia e dizia que este Cristo que viria seria maior do que ele. Ele sabia e dizia humildemente: eu não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Portanto, meus ouvintes, João tem uma imagem bem definida de quem é este Cristo, o Messias. De um homem de Deus que veio para derrubar a árvore da injustiça, separar o trigo da palha e estabelecer o reino do amor e da misericórdia. Na verdade, o mundo continua sempre necessitando de João Batistas que falem o que deve ser falado e que preguem fervorosamente, conclamando o povo ao arrependimento. Pois vemos que a maldade cresce em toda parte e o comportamento humano se inclina velozmente em favor dos fora da lei. A sociedade contemporânea continua tão ou mais corrompida do que na época de João Batista, a qual ele ousadamente pregava o arrependimento e apelava para que as pessoas mudassem o seu modo de viver. E de repente, às margens do rio Jordão, aquele que João Batista anunciava que havia de vir, veio até ele. E chega
não como um juiz poderoso para julgar e condenar os corruptos e maus, também não como alguém que necessitasse do batismo para perdão dos seus pecados. Não. Jesus vem ao encontro de João Batista como o justo, o íntegro, sem pecado algum. Embora santo, ele vem para o meio dos pecadores, entrega-se voluntariamente em favor deste mundo corrupto e mau. Pasmo e surpreso, João Batista não consegue entender essa atitude do Salvador. E conforme o evangelista Mateus registra, João diz: eu é que preciso ser batizado por você, Jesus, e você está querendo que eu o batize? Entretanto, mesmo não compreendendo bem a situação, João Batista, maravilhoso, o céu se abre, o Espírito desce em forma de pomba, e uma voz do céu, que é a voz do Pai, se faz ouvir: tu és o meu Filho amado, que me dás muita alegria. É a confirmação de que este de fato, ele é o verdadeiro Filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo, e que veio ao mundo para salvar toda a humanidade. Jesus não tinha pecados. Jesus não necessitava submeter-se ao batismo, mas ele se submete a fim de se igualar aos demais, viver junto das demais pessoas, tomar inclusive o seu lugar e se mostrar a todos humilde e compassivo. Um fantástico show divino. Jesus no meio das águas orando, o céu se abrindo e se expondo, e o Espírito descendo como pomba, e uma voz alta se faz ouvir: tu és o meu Filho querido. Que cena maravilhosa, queridos ouvintes. Que bênção e privilégio para quem estava ali, visivelmente, vendo tudo isso. E, meus ouvintes, esse fantástico show divino, ele há de continuar até o fim dos tempos. E, na verdade, agora mesmo, quando a Maria Clara foi batizada aqui, o céu também se abriu para ela. O céu se abriu para essa nova criatura. E, através da palavra e do batismo, veio da parte de Deus o perdão para os seus pecados e a promessa da herança da vida eterna. Por isso é que este momento do batismo é muito especial, não só na vida da Maria Clara, mas na vida de todos aqueles que já foram batizados e serão outros que serão batizados. O que significa ser batizado em nome de Jesus? Ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo significa ser mergulhado para dentro do nome do Deus triuno. Significa que nós entramos a partir dali, indica que agora nós temos uma aliança com Deus. Somos participantes de todas as bênçãos da graça divina. No batismo, Deus nos adota como seus filhos, nos reveste da justiça que Cristo conquistou para nós e nos concede o dom do Espírito Santo. Portanto, o batismo não é apenas um símbolo do perdão obtido por Cristo Jesus, mas é
o gracioso meio pelo qual a salvação nos é oferecida e que desperta em nós a fé em nossos corações. É por isso que o batismo continua sendo um conforto para a nossa vida inteira. No entanto, não é só no batismo ou na hora do batismo que o céu se abre para nós. Há outros momentos em que o céu está aberto para nós. Ele se abre para nós, por exemplo, todas as vezes que nós reconhecemos intimamente os nossos pecados, os confessamos diante de Deus arrependidos e nos voltamos à comunhão com o nosso Senhor Jesus. Eis porque é muito importante este conselho do apóstolo Paulo, que cada um examine a sua consciência e então coma do pão e beba do cálice. Por isso, reconhecendo os nossos erros, nos arrependendo dos mesmos e nos dispondo a mudar de vida com o auxílio do Espírito Santo, o céu será aberto também sobre nós ao irmos ao altar do Senhor e recebermos a Santa Ceia com uma fé sincera e verdadeira nas palavras: dado e derramado para a remissão de vossos pecados. Jesus, ao ser batizado, ele assumiu o caminho de servo de Deus. E ele viveu, ele sofreu, ele morreu em favor de toda a humanidade. Um justo se fez pecador para que os pecadores fossem justificados. Portanto, Jesus não somente observou as pessoas em seu sofrimento, mas ele veio ao encontro delas. Lhes foi extremamente generoso e lhes deu a maior de todas as dádivas, a sua própria vida. Somente em Jesus, portanto, o céu se abre. Somente de Jesus nos vem a boa nova da salvação. Esta boa nova não está na nossa moral. Esta boa nova não está na nossa religiosidade. Esta boa nova não está na nossa capacidade intelectual ou nas nossas boas obras. Esta boa nova da salvação sempre será unicamente o próprio Filho de Deus que assumiu o caminho da cruz, da humildade, da igualdade como ser humano. Por isso ele é o nosso Emanuel, o Deus conosco. Você tem valorizado o seu batismo, caro ouvinte? Você sabe a data desse seu renascimento espiritual? E continua sendo bênção e compromisso. Uma bênção, porque nele nós fomos inseridos, nós fomos unidos a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E assim nós continuamos membros da Santa Igreja Cristã. E compromisso porque a partir do fato em que nós fomos batizados, essa experiência maravilhosa do céu aberto, pois é muito perto de cada um de nós. Não precisamos ir a um rio, e muito menos ao Rio Jordão, para ver o céu se abrir. Porque é na leitura diária da Palavra de Deus, na comunhão uns com os outros no culto, na ceia do Senhor, na oração do lar, da família, na prática cotidiana do amor ao próximo,
Deus continua abrindo o céu e em sua compaixão Ele deseja abraçar a cada um de nós e a todos nós. Por isso, com fé, com alegria e com gratidão em nosso coração, nós devemos continuar orando e cantando: o Teu Espírito, Senhor, a mim seja sempre enviado. Socorre-me com o Teu amor, por Cristo revelado. Diariamente eu hei e quero crescer, pois o meu batismo irei viver, por Ele sustentado. Que Deus abençoe a cada um de nós, para que continuemos fiéis nestas promessas que temos desde o dia de nosso batismo, e que isto perdure até a eternidade. Amém. E a paz de Deus, que excede todo humano entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.